Esporte. José Gomes, ontem teve Atlético e Docimel, hein? Virada. Atlético ganhou o jogo lá em Vitória da Conquista. Bom dia, Gomes. Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Um abraço a você que acompanha o momento esportivo do programa Primeira Mão. Na realidade, a rodada do Campeonato Baiano, que teve o seu início nesse sábado com o jogo entre Jacobina e Juazeirense empatando em 1-1, e no domingo nós tivemos o Bahia vencendo o Vitória da Conquista por 2-0, o Fluminense empatando com o Vitória, o rubro-negro da capital, por 2-2, e a Jacuipense vencendo o Bahia de Feira pelo marcador de 4-1. Esse foi a surpresa da rodada, ninguém esperava que isso acontecesse. E lá em Vitória da Conquista nós tivemos a vitória de virada do Alagoinhas Atlético Clube frente ao time do Docimel. Atlético de Alagoinhas que durante os primeiros 15 minutos foi soberano dentro de campo, fez uma boa partida, aplicado em campo, mas a partir dos 15 minutos as coisas começaram a desandar. O treinador Luiz Carlos do Docimel pegou os dois meias, colocou um pouco mais avançado, e um garoto chamado Aleph, muito versátil, colocou para formar um triângulo, e quando o Alagoinhas Atlético Clube contra-atacava, esses dois jogadores, esses dois meias, estavam encarregados de tentar roubar a bola e aí servir o Aleph. Eles tentaram a primeira vez, não conseguiram. Na segunda vez, o Aleph, muito arisco, dominou a bola, driblou dois jogadores, mas o sistema defensivo, o Emerson acabou cortando. Na terceira vez, foi inapelável. A jogada aconteceu, o garoto, o Aleph, muito liso, driblou na velocidade os dois zagueiros do Atlético, tanto o Emerson como o Emílio, e aí, inapelavelmente, colocou no fundo da rede, sem nenhuma chance para o jogador Fábio Lima, que ontem fez uma grande partida. Então, começou aí o sofrimento do Alagoinhas Atlético Clube. E o time do Docimel ainda teve chance de fazer vários gols no primeiro tempo. A sorte do Atlético é que isso não aconteceu porque o Fábio praticou grandes defesas, Aos 22 minutos o Aleph recebe novamente em condições, chuta, aí o Fábio Lima faz um defesaço. Aos 36 foi a vez de Ednael perder a oportunidade de marcar. O Fábio Lima saiu de pés e cortou a bola, Então terminou o primeiro tempo com o marcador de 1-0 e o Atlético saiu no lucro, porque a derrota poderia ser bem mais ampliada. Aí veio o segundo tempo. O que é que o Paulo Salles faz? Ele tira o jogador Carlinhos, coloca no lugar do Carlinhos o Jonatas, puxa o Russo para jogar onde o Carlinhos estava e o Jonatas para jogar mais no meio. Aí o Atlético voltou voando e aos 50 segundos de partida o Jonatas já disse para quem entrou em campo. Uma roubada de bola, ele pegou essa roubada de bola, e serviu para o Filipinho em alta velocidade, ninguém segura esse garoto, muito versátil, O Filipinho entrou na velocidade e aí soltou um pombo sem asa, que até hoje o Douglas está procurando saber por onde a bola passou e empatou o jogo. Então o Atlético continuou bem no jogo, Aos 7 minutos, Nayan marcou de cabeça, mas o árbitro deu impedimento. Aos 17, o Emerson cobra uma falta, não muito forte, mas bem cobrada, o goleiro Douglas defende, e aos 24 minutos, quando o Adinael cometeu uma falta ali, o Vitinho se preparou para a cobrança, justamente com o Emerson, que é o batedor oficial de falta do Atlético, mas para surpresa de todos, quem bateu a falta foi o Vitinho, e o goleiro nem na foto saiu. Aí aconteceu o gol da virada do Alagoinhas Atlético Clube, que seria o gol da vitória final. Mas após isso, o Atlético desfrutou de várias oportunidades que poderia ter marcado, mas em contrapartida, o Docimel também teve pelo menos 4 oportunidades que pararam ou nos pés
do jogador Fábio Lima, que tirou mais 2 de pé, ou nas mãos. Ontem o Fábio estava perfeito, muito seguro dentro de campo, as bolas levantadas para a área, ele estava pegando com muita tranquilidade, e quando chutavam forte, sempre aparecia ele lá, para não deixar que o Docimel jogasse, né, água no chope do Alagoinhas Atlético Clube, né? Aos 47 minutos, por reclamação, o William KF recebe o cartão amarelo, o Russo recebe o cartão amarelo, o William KF reclama, o juiz dá o cartão amarelo para ele e em seguida ele reclama de novo, o juiz dá o cartão vermelho, quer dizer, o segundo amarelo. Uma expulsão burra, em né? consequência disso é o vermelho. Então todos nós pensávamos que tinha sido o Russo que estava expulso, porque ali já estava no final do jogo, aos 47 minutos de jogo, e aí se formou aquele bolinho ali, todo mundo aquele pega para lá e não pega, segura. Inclusive teve ouvinte e leitor ontem do News em Foco que perguntou, vem aqui, vai ficar no lugar de Russo? O pessoal pensou que o Russo tinha sido realmente... Nós pensamos, inicialmente, até o próprio Chico, porque o indicativo parecia ser esse, mas depois nós esclarecemos tudo e ficou claro que não era. Então, com a saída do William KF, o Atlético sofre um revés, porque ele é um bom jogador, ele é um leão de chácara, cobre aquele setor defensivo ali, de um lado a outro, tipo um limpador de para-brisa ali, arma as jogadas e ajuda muito o sistema defensivo do Alagoinhas Atlético Clube. Mas a gente está entendendo que quem deverá entrar no lugar dele vai ser o Guga, né? Vamos observar para ver se isso acontece, mas a possibilidade maior é que o Guga, na quarta-feira, possa entrar. O Paulo Salles não nos disse isso, mas nós deduzimos, pelo que temos visto no dia a dia do Atlético, que isso poderá acontecer. E deverá voltar também o Magno Alves, que sentiu um incômodo muscular, e aí por conta disso o Paulo Salles achou melhor fazer uma imagem, detectaram que tinha uma pequena lesão e ele já ficou aqui fazendo tratamento para que quarta-feira faça um teste para ver se ele pode atuar. Se ele puder atuar, vai voltar, será muito bom para o Alagoinhas Atlético Clube. Se ele não puder atuar, na minha compreensão, não é o Carlinhos que entra, quem vai entrar vai ser o Jonatas, pelo que o Jonatas produziu no jogo de ontem. Então o Jonatas jogou muito bem no jogo de ontem, mas já na sexta-feira, no coletivo apronto que nós acompanhamos, o Jonatas nos surpreendeu num 2 toques que o Paulo Salles fez. Então um jogador muito versátil, muito esforçado, e a gente espera que o Atlético de Alagoinhas vença o próximo jogo aqui contra o Vitória da Conquista, sem que nos mate do coração, né? Mas o diferencial está sendo justamente o condicionamento físico do Atlético de Alagoinhas. O Marailton está de parabéns, todos os 2 adversários, aliás, todos os 3, no amistoso contra o Vitória, no jogo pelo campeonato contra o Fluminense, no 2-2, e ontem no 2-1 sobre o Docimel. No segundo tempo, o Atlético dá um show, entendeu? Voa em campo e o adversário fica pisando na língua. Então, o time vai muito bem, obrigado nesse quesito. Como você tem vários jogos agora, quarta, domingo ou quarta e sábado, você não vai poder fazer coletivos que aprimorem os erros acontecidos no dia a dia. Então tem que se fazer isso na decorrência dos jogos, né? Então o entrosamento, os erros vai ser feito justamente de jogo a jogo, porque não tem como fazer fora disso. E depois de ontem, né, o Atlético da rodada de ontem que nós falamos, a Jacuipense lidera com 4 pontos ganhos e um saldo de 3. Aliás, os 4 primeiros colocados, né, todos eles têm 4 pontos, né? O Bahia é o segundo, também com 4 pontos e um saldo de gol de 2. O Atlético é o terceiro colocado, o saldo de 1, mais 3 gols. O saldo de 1, né? O saldo de 1, né? E o Vitória, a mesma coisa. O Vitória tem o saldo de 1, tem 4 pontos, mas gols pró só tem 3. O Atlético é o terceiro, porque o Atlético tem 4 gols marcados. Quando você empata no saldo, então você faz a comparação com o número de gols marcados. O Bahia de Feira, que deu-lhe uma goleada sonora no Docimel, perdeu ontem para Jacuipense pelo marcador de 4-1. O feitiço virou contra o feiticeiro, né? E aí o Bahia de Feira é o 5º colocado, tem 3 pontos. O sexto é o Fluminense com 2 pontos, saldo de 0, mas marcou 4 gols. A Juazeirense é o 7º, saldo de 0, mas marcou 2 gols, né? E o Jacobina tem um único ponto, né?
e um saldo de -1. O Vitória da Conquista também tem um único ponto e um saldo de -2. Aí vem o Doce Mel, que é o lanterna absoluto, jogou 2 partidas e perdeu as 2 partidas. O Juscelio Carlos, quando esteve aqui conosco na sexta, ele me ouviu falando que o Doce Mel, eu, na minha avaliação, seria um dos eventuais rebaixados. E ele, no intervalo ali, ele me disse, não está muito cedo para você falar isso não, olha os resultados acontecendo. Primeiro que o Doce Mel não tem casa. Doce Mel jogou em Vitória da Conquista, tivemos ontem aproximadamente, a renda não veio, não foi divulgada, nós vamos verificar no bordeiro hoje, tivemos aproximadamente o quê? 50, 60 torcedores. E do Alagoinhas Atlético Clube, que nós pensávamos que iriam vários ônibus, nós tínhamos 4 torcedores que foram no Onix para lá e fizeram a maior zoada. Eu vou ver se localiza esses torcedores no jogo contra o Vitória, para a gente até prestar uma homenagem a eles, porque choveu muito, Verdade, atrapalhou, na estrada, choveu, agora o campo, as condições do gramado, excelente. A drenagem do Lomanto Júnior é de fazer inveja a qualquer administrador de estádio. Funcionou, né, Gomes? E muito bem. Final de semana, além do Campeonato Baiano, Gomes, aconteceu também a Copa do Nordeste, complementação da rodada, né? A gente já tinha aqui dado alguns resultados, né, na sexta-feira, mas teve aqui a complementação no sábado. O Santa Cruz empatou com o Bahia em 0-0, Bahia jogando fora de casa. O Vitória empatou com o Fortaleza, 0-0 dentro de casa. O CSA perdeu dentro de casa para o Sport por 1-0. O América do Rio Grande do Norte, o América do Natal, ele empatou com o Botafogo da Paraíba. E o Confiança deu 1-0 no ABC. E o Ceará empatou em 2-2 aí com o time aqui do... Que time foi esse aqui? Do Frei Paulistano. Frei Paulistano empatou o Ceará com o Frei Paulistano. No grupo A, o Sport lidera com 3 pontos e o Frei Paulistano... E aí vem uma linha de mais 5 clubes que estão empatados, que é o Frei Paulistano, o River do Piauí, o Fortaleza, o Botafogo e Bahia. No grupo B, o Imperatriz lidera junto com Confiança, os dois têm 3 pontos, e aí segue Ceará, Náutico, Santa Cruz, Vitória e América de Natal com 1 ponto. Bahia e Vitória, Gomes, como é que você notou aí o desempenho de Bahia e Vitória aí nessa rodada, aí nessa primeira rodada da Copa do Nordeste? Primeiro vamos esclarecer aqui sobre essa classificação que você acabou de falar. O Sport é o primeiro com 3 pontos e aí vem 5 times em seguida, todos com 1, né? Com 1 ponto. Então tem segundo, terceiro, quarto, quinto, mas você pode observar que a maioria tem um só tem um saldo de 2 gols, o outro tem um saldo de 1 e os demais saldo de 0, ou seja, estão todos empatados na segunda posição. Essa é que é a realidade. Na nossa compreensão, o time do Bahia fez uma boa partida, poderia inclusive ter se aproveitado e vencido o jogo, mas não foi um jogo fácil. A particularidade do jogo foi que o árbitro cometeu um equívoco, expulsou Douglas quando o Douglas saiu uma jogada que ele pegou somente a bola. Ele cometeu o erro primeiro, que me parece que houve impedimento na minha avaliação. Depois, ele expulsou o Douglas quando o Douglas tirou a bola e depois da bola acabou acontecendo o choque. E aí quem é que foi pro gol? Isso foi aos 40 minutos, porque o time do Bahia já tinha feito todas as suas substituições. Verdade. Quem foi pro gol foi o Fernandão, que ainda acabou pegando uma falta. Na realidade, a falta foi cobrada forte, ela bateu no chão, antes dele, bateu no rosto dele e ele espalmou para a linha de fundo. Desestrutura o time, né? Você tira um goleiro para botar um atacante no gol, realmente. Então o Fernandão, que tem a função de fazer gols, ele a partir dos 40 minutos, aí durante 7 minutos, ele evitou os gols. E é complicado, porque o time do Santa Cruz, se fosse um pouco mais esperto, teria se aproveitado disso e chutado todas as bolas no gol, porque é diferente completamente um jogador de linha, né, de um goleiro que treina 24 horas para aquilo acontecer. Mas o jogo foi bom, fora de casa, esse ponto que o Bahia trouxe, importantíssimo para o Bahia, e aí a competição segue e a gente permanece acompanhando os nossos representantes. Já o Vitória não jogou tão bem assim, embora
o time do Fortaleza esteja há muito tempo armado, jogando junto desde o Campeonato Brasileiro, treinado pelo Rogério Ceni, muito bem treinado, e o Vitória conseguiu empatar, né? O seu treinador Geninho fez uma série de modificações e agora vai ter que mais um imbróglio aí para ele resolver, porque o goleiro Martins do Vitória acabou rompendo um dos ligamentos, né? E o departamento médico informou que ele deverá ficar parado entre 6 e 8 meses, né? 6 meses de recuperação da cirurgia e 2 meses para a fisioterapia. Então, vamos esperar que o Martins possa se recuperar num tempo mais curto, que as previsões do médico, que dificilmente erram, tenha errado e que ele possa voltar mais cedo. Então o Vitória vai ter que também reforçar o seu time, precisa de um atacante e precisa também de um meio de campo. Está parecendo com a Alagoinhas Atlético Clube, mas o Jonatas ontem chegou, já está dando muitos bons resultados, e eu não sei se o Makelele, que deverá estar assinando o contrato hoje, e o seu contrato indo para federação para ser registrado no BID, eu não sei se ele não resolverá esse problema, porque é um jogador já rodado, é um jogador esforçado, veterano e com muita vontade de jogar. Então, ele é meia, mas já jogou em vários times, jogou no Grêmio, jogou no Corinthians e jogou no Palmeiras aqui no Brasil. Então, é um jogador que tem uma história, que está se dispondo, tomara que aconteça com ele o mesmo que aconteceu com o Gladiador, que tem ajudado muito o Alagoinhas Atlético Clube, é um jogador que é um profissional de mão cheia. É isso aí, Gomes. A segunda rodada da Copa do Nordeste, a terça-feira, dia 28, com Bahia e Imperatriz, em Pituaçu, às 8 horas da noite. Na quarta-feira tem CRB e Santa Cruz, né, lá no Rei Pelé. Tem Sport e Vitória, lá na Ilha do Retiro. É jogo difícil por Vitória. No sábado tem o River e o CSA. No sábado também Fortaleza e Ceará, Botafogo e Confiança, o Frei, rapaz, que nome desgraçado isso aqui, e o Náutico, e o ABC e o América de Natal também, no domingo, né? Aqui no Campeonato Baiano, o próximo jogo, a próxima rodada começa na quarta-feira, né? É Vitória e Juazeirense, né? O Atlético e Vitória da Conquista, a Jacuipense e o Docimel, o Jacobina e o Fluminense de Feira, e o Bahia de Feira e Bahia, clássico babá, né? Bahia de Feira e Bahia, mas é lá na Arena Cajueiro, né? Vantagem aí, acho que o Bahia de Feira, não acha não? Sem dúvida nenhuma, o Bahia de Feira, só que agora o torcedor ficou meio desconfiado depois que ele perdeu para Jacuipense, não porque perdeu, porque é do futebol, os 3 resultados, vitória, empate e derrota, mas pelo marcador. O Bahia de Feira que vem montado há muito tempo, né, que vem trabalhando, e aí de uma hora para outra pega o Jacuipense, que também teve uma participação muito boa no Campeonato Brasileiro da Série D e conquistou sua vaga para a Série C, né? Mas a Jacuipense lhe aplicou um sapé-caiaiá de 4-1 e devolveu. O feitiço virou contra o feiticeiro. Ele pegou o Docimel e aplicou esse sapé-caiaiá, e aí a Jacuipense vingou, né? E o Atlético de Alagoinhas vai ter a oportunidade, em vencendo o time do Vitória da Conquista, poderá assumir a liderança do campeonato. Mas a nossa preocupação não é que ele assuma ou deixe de assumir a liderança do campeonato, é que ele possa acumular os pontos, né, para que também acumule uma gordura, para que quando se chegue na reta final do campeonato ele esteja mais tranquilo e não esteja preocupado mais com o resultado, para que possa fazer uma boa campanha e se garantir lá na disputa das 2 semifinais para decidir o título. Beleza, Gomes, a gente volta daqui a pouquinho, vamos